Olá, eu sou o professor César Alexandre Fábrega Carvalho e o tema da aula de hoje é sistema urinário. Definições. Então, o que vem a ser o sistema urinário? É um sistema constituído de órgãos capazes de manter o equilíbrio interno do organismo, que nós chamamos de homeostasia, e eliminar as toxinas produzidas pelos diferentes tecidos orgânicos. Então, só para a gente ter uma ideia do significado disso. Cada parte do nosso corpo, cada órgão, cada conjunto de células, elas precisam de oxigênio, elas precisam de nutrientes para se manter. Então, cada célula se mantém, que mantém o tecido, que por sua vez mantém o órgão, que por sua vez mantém um conjunto de órgãos que mantém o corpo humano como um todo. Acontece que essas células, elas produzem, assim como nós, de modo geral, nós consumimos o alimento e depois nós temos a defecação, as fezes e a urina. Então, imagine você isso acontecendo em nível microscópico. Então, a célula, ela consome os nutrientes e o oxigênio e libera, na verdade, toxinas. Essas toxinas, elas precisam ser eliminadas, porque elas não podem ficar na corrente sanguínea. E o órgão responsável, ou o sistema responsável por eliminar essas toxinas é o sistema urinário. É ele que vai fazer todo o equilíbrio fisiológico que a gente chama de homeostasia do corpo. Então, os rins, elemento importante, fundamental do sistema urinário. Quando ele deixa de funcionar, ou ele não está funcionando adequadamente, aí esses níveis de toxinas se elevam no sangue e as pessoas podem evoluir para um quadro de morte muito rápido. Então, por isso, a importância desse sistema urinário, tanto do ponto de vista anatômico como funcional. E quais são os órgãos que pertencem ao sistema urinário? Então, nós temos os rins, geralmente nós temos um par de rim, um rim do lado direito, um rim do lado esquerdo, como nós podemos observar nessa figura. E aqui nós identificamos essa figura é uma cavidade abdominal, todas as vísceras do sistema digestório foram tiradas da frente, e a gente identifica, então, o rim direito e o rim esquerdo posicionados encostados lá na parede de trás do abdômen, ladeado, ou seja, de um lado e de outro da coluna vertebral, e também desses grandes vasos que estão posicionados aqui no abdômen, nesse caso, do lado direito, a veia cava inferior e do lado esquerdo, a parte abdominal da aorta. Depois notem que os rins, dos rins, partem dois pequenos condutos que nós chamamos de ureteres. Então, esses ureteres, eles vão levar a urina produzida nos rins até o elemento posicionado, até a estrutura anatômica posicionada lá na cavidade pélvica, chamada de bexiga urinária. E a partir da bexiga urinária, a uretra que faz, então, vai expelir essa urina, levar para o meio externo. Então, aqui nós temos um corte sagital esquemático, mostrando a posição de um dos rins, todo o trajeto desse ureter, terminando na bexiga urinária, e depois o ureter, nesse caso, o nosso exemplo, uma uretra, masculina. Então, a uretra masculina que vai conduzir a urina até o meio externo. Muito bem, então duas perguntas importantes. O que são os rins e quais são as suas funções? Então, por definição, rins são órgãos segmentados de aproximadamente 11 centímetros de comprimento, portanto, do seu polo superior até o seu polo inferior tem 11 centímetros, localizado no retroperitônio, no interior de um compartimento chamado loja renal. Vamos entender um pouquinho isso aí. Quando a gente fala que é um órgão segmentado, você imagina o seguinte: embora a gente identifique o rim como um único, a gente imagine uma casa, ok? Você olha por fora, é uma coisa só. Quando você entra na casa, você percebe que ela é feita de cômodos. Então, vou fazer esse paralelo explicativo para vocês entenderem o que é segmento. Então, imagine que os cômodos da casa são segmentos. A gente poderia dar nome de segmentos. E digamos que por dentro do rim ele é assim também. Ele é subdividido em cômodos. Portanto, cômodos a gente chama de segmentos aqui nesse caso.
Então, são 5 segmentos. E o que vem a ser esse segmento, gente? Significa que esse rim, ele tem 5 partes que funcionam independente um do outro. Então, é como se eu imaginasse essa parte aqui do rim que eu estou mostrando para vocês, ó, essa parte, esta parte, esta parte e esta aqui, e lá atrás, como se fossem compartimentos. Cada uma delas. Professor, mas seja mais específico em termos funcionais. É simples. Vamos supor que o paciente ele tenha um tumor, ó, nessa parte do rim, nesse segmento do rim. O que acontece? O cirurgião vai lá, retira essa parte que está comprometida e as demais partes permanecem funcionando normalmente. É isso. Então, a vantagem de um órgão segmentar, quando, por exemplo, comparado a um órgão que não é segmentar. Então, o rim tem essa característica. As funções relacionadas ao rim. Então, ele produz a urina. Então, o que é a urina, já dito, são todos aqueles restos que foram produzidos pelas células do nosso corpo, precisa ser eliminado. Então, a urina é esse conjunto de elementos, essas excreções de coisas que não prestam para o nosso organismo. Síntese de renina. A renina é um hormônio que ajuda no controle da pressão arterial. Ele também produz a eritropoetina, que também é uma substância importante presente no sangue. E é grande responsável pelo equilíbrio fisiológico do nosso organismo, que nós chamamos de homeostase. Então, aqui nesse corte, para vocês entenderem, é uma secção transversal do abdômen. Então, foi feita uma secção transversal. E aqui a gente consegue identificar os rins, aqui a coluna vertebral, aqui o rim esquerdo, aqui o rim direito. E aqui a gente percebe que ao redor desses rins tem uma capa de gordura que protege o rim e mantém o rim em sustentação lá nessa região que nós chamamos de retroperitônio. E por que aqui é chamado reto peritônio? Porque o peritônio passa aqui, ó. Essa parte marrom corresponde ao peritônio. Então, ele está atrás do peritônio. Por isso chamado de reto peritônio. Numa loja, então, essa capa de gordura é chamada de loja renal. Então, está aí o que são os rins, definições, o que é um segmento, o que é uma loja renal. Somando um pouco mais a informação, complementando a informação do slide anterior, aqui a gente identifica a figura que nós já conhecemos. Então, os rins posicionados lá atrás da parede abdominal, atrás das vísceras do sistema digestório. Aqui nós identificamos um corte transversal do abdômen, mostrando a posição dos rins. E aqui nós temos uma secção sagital, foi feita uma secção sagital passando pelo fígado, para mostrar um pouco como é essa loja renal e a presença do rim no seu interior. Então, uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês dessa figura é, primeiro, então, se a gente observar em loco, significa na posição ou in situ, o rim direito a gente vai perceber que ele é um pouquinho mais, fica um pouquinho mais abaixo, ou ele é inferiorizado quando comparado, por exemplo, ao rim esquerdo. E o motivo principal é este. Então, o rim direito ele fica bem próximo ao fígado. E o fato do fígado ele crescer, aliás, ser um órgão relativamente grande, ele acaba posicionando o rim numa parte um pouco mais inferior. Então, por isso, a diferença de altura dos rins direito e rim esquerdo. Outra característica que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é que essa relação com os grandes vasos. Então, note que os rins eles são supridos do ponto de vista vascular, ou seja, artérias e veias, por grandes vasos que nós chamamos de vasos renais. Portanto, veias renais que terminam na veia cava inferior e as artérias renais que nascem geralmente da aorta abdominal ou parte abdominal da aorta. Então tá aí, loja renal e rins do seu interior, e aqui a posição dos rins e a sua relação com os grandes vasos, nesse caso, com a artéria renal, veias renais, aorta e veia cava inferior. Vamos falar um pouquinho mais dos rins, a sua anatomia externa.
Então, os rins, ele apresenta elementos descritivos na sua superfície. Então, ele apresenta aqui, ó, um polo superior, apresenta um polo inferior, vai apresentar toda essa face, olha só, pessoal, essa face anterior, portanto, uma face que está voltada para frente, que corresponde ou fica anteriorizada. A face que fica aqui atrás, obviamente nós não vamos conseguir mostrar para vocês, então eu faço pontilhado. Então toda essa face que fica aqui atrás, tá? Então pontilhado significa que a seta passou mostrando a face posterior do rim. Existe uma margem, essa margem que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, circundando, é a margem medial. E essa outra margem, aqui circundando para vocês, é a margem lateral dos rins. Muito bem, quando a gente identifica a margem medial, nós vamos perceber que existe uma abertura nessa margem medial do rim. E essa abertura está passando essas importantes estruturas que nós vamos ver nos próximos slides. A abertura é chamada hilo renal. Hilo, a palavra hilo significa uma passagem em formato de fenda. Quando nós observamos os rins aqui na sua posição, a gente vai perceber que ele está intimamente relacionado com essas duas glândulas que lembram um chapéu, como se o rim tivesse um chapéuzinho. E esse, entre aspas, chapéu, são as glândulas suprarrenais. Então, a glândula suprarrenal esquerda sobre o polo superior do rim esquerdo, a glândula suprarrenal direita sobre o polo superior do rim direito. Como dito no slide anterior, a margem medial do rim, tanto o rim direito como o rim esquerdo, vai apresentar essa abertura em forma de fenda. Nós chamamos essa abertura de hilo renal. E essas estruturas que atravessam, que passam pelo hilo renal, nós chamamos pedículo renal. Então, o que vem a ser o pedículo renal? O pedículo renal é um conjunto de estruturas formados pela artéria renal, pela veia renal e pelo ureter. Então, ureter, veia renal e artéria renal formam o pedículo renal. Então, se eu somar, empacotar essas três estruturas juntas, aqui, ok? Nós temos aquilo que nós chamamos de pedículo renal. Um outro detalhe, não comentado no slide anterior, é que o rim ele apresenta uma capa. Essa capa que está mostrando ali em cima, é chamada de cápsula fibrosa do rim. Então, essa cápsula fibrosa do rim, ela é extremamente importante porque ela que vai conter o parênquima, digamos assim, renal. Que vem a ser esse parênquima, né? São as estruturas microscópicas que estão unidas e elas precisam ser organizadas, elas precisam ficar numa posição. Então, essa cápsula fibrosa do rim é que segura essas estruturas para que o rim possa desenvolver a sua função. Sem essa cápsula fibrosa, por exemplo, o rim ele se espalharia, ele se esfacelaria, tá? Ele perderia a característica e a morfologia, ou seja, essa forma não seria a renal. E o rim, obviamente, não teria função. Por isso a importância, a gente costuma dizer, lesão renal, às vezes uma costela perfura e rompe essa capa, o rim perde a função. Anatomia interna dos rins. Então vamos entender um pouquinho o rim como que ele é por dentro. Então, primeiro, nós temos aqui dois rins, aqui nós observamos um rim com corte especial, aqui foi feito um corte longitudinal, um corte transversal e depois um corte meia-lua. Para quê? Para mostrar para nós que o rim ele está constituído de três partes fundamentais. E quais são essas partes fundamentais? Ela apresenta essa primeira parte aqui, ó, nós chamamos córtex renal. Córtex renal. Córtex significa casca, a camada mais externa. Depois, os rins apresentam a medula renal. Vou fazer aqui
um esquema limitando para vocês o que é medula renal. Então, ó, vou margear aqui, ó, a medula renal para vocês terem uma ideia. Olha lá. Então, aqui, agora vou fazer a volta. Ó, toda essa área aqui que eu estou circundando para vocês. Olha lá. Ó. Pronto. Isso que está circundado em escuro é a medula renal. E depois nós temos uma outra parte mais interna que a gente chama seio renal. Vou fazer de uma outra cor para você o seio renal, em verde. Então tá lá o seio renal, esse espaço que está aqui dentro, ó. Tá vendo que tem essa estrutura grande que está atrapalhando? Olha aí, ó. Tá na frente. Então tudo isso aqui, seio renal, ok? Muito bem, pessoal. Então córtex, medula e seio renal. Agora, o que tem nessa medula renal que nos chama a atenção? Na medula renal tem essas estruturas triangulares, aqui parecem triângulos, mas na verdade elas são tridimensionalmente. Deixa eu fazer para vocês aqui uma pirâmide de 3 lados, ok? É uma pirâmide de 3 lados. Acontece que, como ela foi cortada, ela parece uma das faces lembrando um triângulo. Então, a pirâmide renal, ela tem uma parte que é voltado para o córtex renal, que nós chamamos de base, é a base da pirâmide. E uma outra parte, que é a ponta da pirâmide, que nós chamamos de papila renal. Então, papila, a palavra papila significa um pequeno relevo. E essa pirâmide, só para vocês terem uma ideia, é aí que acontece a filtragem do sangue, entre aspas, né? E que vai, então, retirar as toxinas que estão circulando no sangue. Então, para vocês terem uma ideia funcional de como que acontece, o sangue ele passa através das artérias renais, quando chega lá perto do hilo renal, ela se ramifica, ela dá 5 ramos. Então, lembra que o rim ele tem 5 segmentos, então vai formar as artérias segmentares, cada uma vai suprir uma parte funcional do fígado, do rim. Aí o que acontece com essas artérias segmentares? Elas vão se dividindo, imagine como se fossem galhos de árvores, até chegar nas folhas de uma planta. Então vão se dividindo, dividindo, até chegar nas menores unidades, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Então, quando chega no nível capilar, essas arterinhas elas formam um tufo como se fosse um novelo de arterial, e a partir dali é que começa a acontecer o transporte das toxinas, das coisas que não prestam, tá? Para cair num conduto e ele ser eliminado depois em forma de urina. Então, só em resumo, o que acontece é que depois dessa filtragem, o que não presta, vai sair pelo ápice da pirâmide, pela papila renal, que nós chamamos. E esse ápice da pirâmide vai gotejando nessas estruturas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, chamadas de cálices renais, e depois, a partir da urina gotejada aqui, segue o caminho pelo ureter até chegar à bexiga urinária e depois ser expelida. Então, olha a importância das pirâmides renais. E, além disso, a medula renal, além das pirâmides, ela vai apresentar também essas estruturas, essas projeções, tá? O córtex se projeta entre as pirâmides e essas projeções nós chamamos de colunas renais. Extremamente importante porque essas colunas renais são como vielas, como se fossem ruas, tá? Pequenas ruas que vão dar acesso à pirâmide para que ocorra, então, todo o funcionamento já explicado para vocês há pouco. Muito bem, agora só para a gente ilustrar, para entender aquilo que eu estava comentando agora de pouco com vocês, o que foi feito aqui. Vamos entender primeiro de tudo. Então, eu peguei essa parte do rim, eu fiz um quadro aqui, bem nessa pirâmide, ok? E eu aumentei aqui muitas vezes. Olha só, aumentamos aqui do lado. Então, o que ficou? Uma baita de uma pirâmide. Então, vou circundar para vocês entenderem o que é a pirâmide aqui, ó. Agora a pirâmide está aqui. Olha só. Estou circundando para você. Isso aqui é um aumento
daquela pirâmide que a gente viu aqui do lado, certo? E aí, eu comentava com você no slide anterior que a artéria, ela ia para os segmentos e à medida que ela ia se afastando da artéria principal, que é a artéria renal, ela ia se dividindo, e aqui eu estou mostrando para você essa divisão. Aqui é a coluna renal, tá, gente? Olha o que a artéria faz, olha. Ela segue e emite pequenas arteríolas que vão formar esses tufos. Todas essas pequenas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, correspondem então àquilo que nós chamamos de glomérulos. Glomérulos. E o que acontece com esses tufos arteriais aqui? Eles são encaixados numa estrutura chamada néfron. Então, vamos aumentar um pouquinho mais. Então, eu vou aumentar aqui para vocês, vou fazer um quadrinho aqui, ó, vou fazer um quadrinho aqui, assim, aumenta um pouquinho mais. Nós temos esse quadrão aqui ó, do lado, tá? Esse quadro grande. E aqui nós conseguimos identificar, portanto, como que esses tufos arteriais, chamados glomérulos, que são essas bolinhas, eles encaixados, então, nessa estrutura grande que nós chamamos néfron. Então, tem vários nomes esse néfron. Então, agora, para vocês ficam assim, então, o glomérulo está encaixado no néfron. E para que está encaixado? Porque é justamente nesse espaço que existe entre o néfron e o glomérulo que está acontecendo as trocas, onde as toxinas, elas estão... Coisas importantes também, elementos que vão prestar aí que ainda serve para ser consumido, para ser reutilizado pelo organismo, não vou entrar em detalhes fisiológicos, mas principalmente toxinas que acabam sendo liberadas. E o que acontece? Então, esse néfron, ele tem todo um trajeto, então imagine que esse ultrafiltrado que nós chamamos, ele vai seguindo por todo o néfron, até que chega uma parte final. Nessa parte final, aquilo que não presta cai nessa estrutura chamada túbulo coletor. E olha que vai terminando, tá vendo o túbulo coletor? Vai indo para o ápice da pirâmide, vai indo para o ápice da pirâmide, até que termina nos cálices renais menores, nós chamamos, os cálices renais. Muito bem, pessoal, então aqui é para vocês terem uma ideia da funcionalidade, assim que o nosso sangue ele é filtrado. Quando eu faço, entre aspas, filtrado, você fala assim, o que o rim faz? Ele filtra o sangue. Sim, mas não necessariamente. Tá? Então, ele produz a urina e mantém o equilíbrio, a homeostase do nosso organismo. Então, tá aí a organização geral, né, de como é que o rim funciona. Obviamente que de uma maneira bem tranquila, né, pessoal? Não aprofundar, porque ele é muito mais complexo que isso. Mas é para você ter uma base de como é que ele funciona. Muito bem, então o que são os ureteres e quais são as suas funções? Tá? Então, antes para a gente entender, eu vou fazer o esquema aqui para vocês do lado. Olha só, o professor citou que lá o rim, ele vai apresentar as pirâmides, né? Então tá aqui, ó, uma pirâmide renal, uma outra pirâmide renal, uma outra pirâmide renal, uma outra pirâmide renal, enfim. E aí eu dizia para vocês que no ápice de cada pirâmide renal tinha um cálice. Então tá lá, um cálice renal aqui, um cálice renal aqui, um cálice renal, o outro cálice renal. E agora, o que eu não disse para vocês, digo agora, que cada cálice que está no ápice de cada pirâmide, ele é chamado de cálice renal menor. Tá? Então aqui você tem um cálice renal menor, o outro cálice renal menor, o outro cálice renal menor. E o que vai acontecer? Esses cálices renais menores, mais ou menos 2 ou 3 cálices menores, vai formar um cálice renal maior. Tá? Então, aqui você vê os menores, aqui você vê um cálice renal maior. Olha só, um outro menor se unindo ao outro menor para formar um maior. E quando esses cálices renais maiores eles se unem, eles formam aquilo que nós chamamos pelve renal. Então, aqui nós temos a pelve renal. Então, cálice renal menor, cálice renal maior e pelve renal. Agora, pessoal, a partir dessa pelve renal,
aí começam aquilo que nós chamamos os ureteres, de ureteres. E o que são os ureteres em termos conceituais? São tubos musculares de aproximadamente 30 centímetros de comprimento, que iniciam na pelve renal, então, portanto, aqui, ó, pelve renal, e terminam na bexiga urinária, lá embaixo. Elas têm, qual é a função? Ela vai conduzir a urina, que foi produzida nos rins, ou que estão lá na pelve renal, até a bexiga urinária. Quando a gente fala conduzir, pessoal, não entendam como um tubinho, como se fosse um caninho de refrigerante, um canudinho de refrigerante, tá? Porque se fosse assim, quando a gente tivesse deitado, então a urina não desceria não iria para a bexiga urinária. Então, ela é uma estrutura que tem músculo e funciona, tem movimentos peristálticos, é como se fosse um sistema de ordenha. Então, esse sistema de ordenha faz com que a urina, independente da nossa posição, chegue até a bexiga urinária. Então, é um tubinho muito importante, okay? 30 centímetros. E ele vai apresentar 3 partes básicas. Então, olha só, ele desce lá a primeira parte abdominal, que está descendo na frente desse músculo, chamado músculo psoas. A segunda parte, depois de cruzar esses vasos ilíacos, ele entra na cavidade pélvica, chamada de parte pélvica, e depois ele atravessa a parede da bexiga urinária, porque precisa atravessar a parede da bexiga urinária, para poder entrar na bexiga e levar a urina até o interior dela. Então, aqui nós temos um esquema para vocês entenderem. Então, aqui está a parte pélvica, aqui é um corte da parede da bexiga, né? Foi feita uma secção esquemática para vocês entenderem que é chamada de parte intramural ou parte vesical, para ela chegar até o interior da bexiga urinária. Então, tá aí, os ureteres têm esse papel importante de ordenha, ou seja, vai conduzir a urina até a bexiga urinária. Geralmente é um ureter para cada rim, mas pode eventualmente acontecer de ter um acessório. E por fim, pessoal, dizer para vocês que cada ureter ele vai apresentar 3 pontos de estreitamento. Quem já teve cálculo renal sabe quanto dói. O que vem a ser esse cálculo renal? São pequenos cristais que se formam e eles tendem a parar nos pontos onde está mais estreitados esse ureter. E quais são esses pontos mais estreitos do ureter? Primeiro, na transição entre a pelve renal e o ureter. Segundo ponto, quando ele atravessa os vasos ilíacos, passa por cima dos vasos ilíacos. E a terceira parte, quando passa pela bexiga urinária. Ok? Então, são os 3 pontos de estreitamento do ureter. Tem tanto do lado esquerdo, como no ureter direito também. Bexiga urinária. Então, o que é a bexiga urinária e quais são suas funções? Então, conceitualmente, bexiga urinária é uma bolsa muscular situada na cavidade pélvica. Funções: armazena e expele a urina. Partes: tem um ápice, um fundo, um corpo e um colo. Vamos mostrar essas coisas aí para vocês. Então, o que nós temos aqui? Uma secção sagital da pelve masculina, uma secção sagital da pelve feminina. Só para a gente se localizar. Genitália externa masculina, genitália externa feminina. Então, aqui a gente identifica a bexiga urinária masculina, a bexiga urinária feminina. O que está diferente é que a masculina não está cortada. Não estou vendo internamente a bexiga urinária masculina, e sim a feminina. Muito bem, pessoal. Então, a bexiga é um órgão muscular. Eu vou mostrar no próximo slide para vocês como que é a organização. É importante dizer que ela não é simplesmente um saco que vai armazenar, como se fosse uma sacolinha passiva. Pense, nada do organismo é assim, ó, só está ali como se fosse uma caixa plástica, né, de formato redondo. Não. Então, quando a bexiga urinária, quando chega por volta dos seus 180 ml, então tem uma capacidade aproximadamente de 300 ml uma bexiga urinária, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas quando chega ali para os 180 ml,
o que vai acontecer é que a distensão, esse estiramento, quando ela se estica, ela vai avisar o sistema nervoso e automaticamente o sistema nervoso dá o comando a ela. Eliminar. Aí essa musculatura da bexiga urinária começa a contrair e aí a urina é expelida sem esforço. Então, essa é uma dica interessante. Então, quando a gente precisa urinar, a gente faz força, alguma coisa está errada. Tá? Porque geralmente a musculatura da bexiga, que é a musculatura detrusora, que a gente chama, já é o suficiente para expelir toda a urina que tem no seu interior. Então, aqui a gente vai mostrar para vocês algumas diferenças em relação à bexiga urinária masculina e feminina. Então, geralmente, a bexiga urinária feminina ela está numa posição muito semelhante à masculina, só com uma pequena diferença. Atrás e acima da bexiga urinária feminina tem o útero. Agora, entende por que a mulher, durante a gestação, ela precisa ir muitas vezes no banheiro? Porque o útero cresce, aperta a bexiga, ela tem mais vontade de ir no banheiro. Enquanto que o homem, a relação da bexiga é com a parte final do intestino grosso, que nesse caso é o reto. A outra coisa interessante, note que essa parte nós chamamos de colo da bexiga, né? Que é essa transição da bexiga urinária com a uretra. Então, colo. No colo da bexiga masculino tem a próstata e no colo feminino não. Então, essa região corresponde ao ápice da bexiga urinária. Aqui eu vou desenhar para vocês aqui, ó. Aqui é o ápice da bexiga urinária das meninas, corresponde ao ápice aqui, ó, dos meninos. Só um pedacinho aqui, ó. Depois tem o corpo, que é toda essa parte aqui, é o corpo da bexiga urinária. O fundo da bexiga urinária e aqui está o colo da bexiga urinária. Muito bem. Agora nós estamos olhando a bexiga urinária vista interna. Então, a bexiga urinária, assim como a maior parte dos órgãos do nosso corpo, né, gente, ele vai apresentar camadas, tá? No caso da bexiga urinária, ela vai ter uma camada externa, uma camada média, a camada média é formada por músculo, né, que é o músculo detrusor da bexiga, e uma camada interna de revestimento, que é a mucosa vesical, ou mucosa da bexiga urinária. Aí, quando a gente olha por dentro da bexiga urinária, então note que aqui tem dois ganchinhos, né? Ela foi cortada na sua parte frontal, o ápice da bexiga está aqui. A gente enxerga, então, ela por dentro. E o que nos chama a atenção? A bexiga urinária, a sua mucosa internamente, era toda pregueada. Assim como o estômago, ela apresenta pequenas dobras. E essas dobras, obviamente, que é o resultado da sua capacidade de extensão, por ser um órgão que modifica o seu volume ao longo do dia. Então, ela, depois que a gente esvazia, a gente faz xixi, ela fica toda pregueada por dentro, toda enrugada, digamos assim. E à medida que ela se enche, tá? À medida que vai acumulando urina no seu interior, essa mucosa vai ficando mais esticadinha. Acontece que tem uma parte da bexiga urinária dessa mucosa que ela não se dobra de forma nenhuma. Ela não fica com pregas, ela sempre está esticadinha. Que é essa área, se a gente conseguir usar a boa imaginação, a gente vai perceber que ela tem um formato, olha só, um formato triangular. Perceberam? Então, essa região que tem o formato triangular e a mucosa está mais esticadinha, nós chamamos trígono. É o trígono vesical. A palavra vesica significa bexiga, tá, pessoal? Para vocês entenderem. Trígono vesical. E quais são os elementos desse trígono, quais são os pontos que a gente uniu aí para a gente entender os elementos que formam esse trígono, que delimitam esse trígono urinário, né? O trígono vesical, melhor dizendo. Começa por aqui, ó. Essas duas pequenas aberturas, aqui nós estamos vendo uma delas, tá vendo? O ósteo uretérico direito, aqui, ósteo uretérico esquerdo, e aqui, pessoal, foi aberto, mas imagine que isso aqui era um outro buraco, que é o ósteo interno da uretra. Então, ósteo uretérico direito, ósteo uretérico esquerdo e o ósteo do ureter, ou interno da uretra. Então, dessa maneira, aqui nós temos aqui o trígono vesical.
Então, trígono ou triângulo vesical. Agora, olhando para a figura do lado, a gente vai identificar, já conhecemos essa imagem. Então, olha só, o ureter, ele caminha, tá, por essa região. Vou fazer até o esquema para vocês entenderem. Então, isso aqui, ó, que eu estou riscando para vocês esse trajeto, ele é feito lá, ó. Então, o ureter, ele chega ali, aí ele vai, ó, passando lá por dentro, até chegar aqui, nesse ósseo uretérico. Isso acontece tanto do lado direito, como para o lado esquerdo. Muito bem, por fim, a uretra. A uretra a gente vai passar rapidamente, nós vamos voltar a falar dela quando abordarmos o sistema genital, masculino especialmente. Então, o que é a uretra, definições e quais são as suas funções, né? Então, por definição, a uretra é um tubo, nesse caso de 25 centímetros no homem, de 7 centímetros, isso aproximadamente nas mulheres, que inicia na bexiga e termina em orifício livre. Tá? Então, só para a gente entender esse primeiro conceito, aqui nós identificamos aquele ósseo que eu comentei com vocês, que é o ósseo interno da uretra, que corresponde a essa parte aqui, que é o ósseo interno da uretra. Professor, o que é ósseo? Buraco mole. É uma abertura numa víscera, é um ósseo. Então, a gente vê esse ósseo interno da uretra, depois todo o trânsito da uretra. Essa uretra tem partes, vou explicar para vocês daqui a pouquinho. E depois ela se abre lá no ósseo externo da uretra. Então, ósseo externo da uretra é esse aqui, ó, por onde sai o xixi no caso dos meninos. Né? Agora, e as meninas? Aqui é um corte feminino, vocês já conhecem essa figura. O ósseo interno das meninas estão aqui. E essa é a uretra, extremamente curta, que vai se abrir lá na região chamada vestíbulo da vagina. Assunto também que será estudado, a propósito, lá em sistema genital feminino. Ok? Então, as funções dessa uretra é conduzir a urina até o meio externo e, no caso dos meninos, também é o local para a ejaculação. Então, reprodução, ejaculação é o papel dessa uretra. A uretra masculina, ela vai apresentar partes. É a mesma uretra, só que à medida que ela vai passando por áreas diferentes, ela recebe, como a gente diz, como se fosse um codinome, como se fosse um apelido. Enfim, só para a gente entender melhor isso aí. E quais são essas partes? Olhem só, uma parte, quando ela passa por dentro da próstata, aqui, ó, tudo isso aqui é próstata, estou circundando para vocês aqui, ó. Quando passa por aqui, uretra prostática, ok? Agora, quando passa por aqui, ó, pelo períneo, só essa partezinha aqui eu estou fazendo em verde para vocês, tá vendo? É a parte membranosa. E quando ela passa ao longo do pênis, a gente chama de parte peniana ou parte esponjosa, ok? Então, das três, a gente percebe que a maior delas é a parte esponjosa. Agora, nas meninas tem essas partes? Na verdade, o das meninas não tem parte prostática, mas tem uma parte quando atravessa o períneo, que é a parte membranosa. Aqui, nós fizemos de verde, tem uma parte membranosa aqui só, apenas. Tá? E depois tem a parte que nós chamamos vestibular. A parte vestibular porque se abre no vestíbulo da vagina, que é essa pequena partezinha aí. Ok, pessoal? Então, tá aí mostrado para vocês a uretra e finalizando basicamente, então, o sistema urinário. Referências. Então, a referência utilizada principal, que vocês, aliás, como orientação para vocês estudarem, é o livro do D'Angelo e Fatini, Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar.
Até a próxima aula.